Olá, olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Eu sou o Michael e no vídeo de hoje eu vou te mostrar todas as coisas aqui a respeito de Laravel e tudo que você precisa estudar para você conseguir de fato aprender. Esse vídeo vai ser uma espécie de um guia, tá? Ele vai funcionar como um guia e aí você consegue ter um norte. Talvez eu não consiga abordar todas as coisas, mas eu vou tentar aqui no máximo abordar todos os temas que eu acho importante, né? E aí com o decorrer do tempo eu posso trazer outras aulas nessa mesma pegada, tá? Então assim, nós estamos final de 2025, hoje é Natal, e se você está assistindo esse vídeo, não sei que dia ou que hora você vai assistir, mas esse conteúdo vai servir para muita coisa, seja o ano que você estiver, ou seja a data que você estiver. São alguns conceitos bem importantes sobre Laravel. E a primeira coisa que você precisa para poder de fato aprender Laravel do zero e conseguir ter uma boa senioridade é entender de fato como ele funciona. A primeira coisa que você precisa entender do Laravel é a estrutura de pastas, né? Observe que eu detalhei algumas aqui, das mais importantes, mas tem algumas outras que depois em outro vídeo eu posso detalhar melhor, tá? Que são boas práticas. Mas aqui o básico mesmo, app, que é a lógica da aplicação, routes, research, database, config, storage e testes. O que é que acontece aqui? Em app, toda vez que você baixar algum aplicativo do Laravel, né, você baixar lá um novo sistema, você estiver fazendo um novo sistema, ele vai ter essas pastas aqui, né, app, routes, research e assim por diante. App, o que é que ela faz? Ela se concentra em models, controllers, services. E lembra que eu falei que eu não coloquei todas as pastas que você pode criar aqui dentro da app, porque senão ficaria uma aula bem extensa, mais do que ela já vai ser. Mas a primeira coisa aqui, ó, por exemplo, no Laravel, muitas das vezes não vem a pasta Actions. Essa pasta Action, eu posso escrever várias outras regras nela, então ela é uma pasta customizada, então por isso que eu não coloquei aqui, eu posso dar nome para diversas pastas. Mas as boas práticas que a gente utiliza mais e que o Laravel já vem por padrão é um negócio chamado MVC, que traduzindo significa Model Controller e View, na verdade, é que ele colocou como Service, mas é View. Então a gente tem as camadas, que são Model. O que é o Model? O Model é o que vai fazer a comunicação entre o banco, que a gente chama de DB. Ele vai fazer a comunicação entre o banco, o controller, que o controller ele serve somente para controlar, como ele já vem dizendo, toda a nossa aplicação. Então, você pode se deparar com diversos controllers para manipular certas coisas. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui um user, deixa eu colocar bem aqui esse microfone pendurado, que eu estou segurando ele. Então vamos supor o seguinte: eu tenho aqui um controller de users. Deixa eu escrever para isso. Users. Que esse users ele vai salvar informações de usuários. E para eu salvar essas informações de usuários, eu vou mandar uma requisição. Essa requisição ela vai bater no meu controlador. O controlador vai enviar uma mensagem para minha model, vamos dizer assim. A model verifica se está tudo certo e salva no banco de dados. Então sempre a gente vai ter esse padrão, tá? E aonde a gente faz essa requisição? Essa requisição a gente faz na visualização, né? No layout. A gente pega a view, manda para o controlador verifica o que é para fazer, ele determina onde é para ser feito
e aí ele comunica a model, fala assim, ó, model, salva aí no banco de dados essa informação do usuário. Então eu acho que aqui deu para entender bem, né, o que a gente queria aqui sobre app, né, como é que funciona a pasta app. Então eu vou agora avançar para as demais coisas aqui. Então beleza, entendido isso aqui sobre app, a gente tem a inicial aqui do nosso sistema, tá? A app, ela cuida exatamente da lógica e como é que vai ficar toda a nossa aplicação. E claro, como eu disse, aqui em cima de app você pode colocar o service, você pode colocar um actions, só que aí é uma outra aula, né? Um outro momento que a gente pode estar falando disso. Rotas, vamos falar de rotas. Rotas, elas são exatamente para definir aonde nossa aplicação está. Então vamos dizer que a gente criou um CRUD chamado users. CRUD nada mais é do que uma abreviação de algumas palavrinhas que são create, read, o update e o D de delete. Deixa eu botar em inglês aqui, delete. Então é exatamente isso, né? É uma simplificação dessas palavrinhas de criar, ler, atualizar e deletar. Então, como o Laravel trabalha bastante com essa parte de MVC, Model View Controller, a maioria das vezes você vai lidar com alguns CRUDs, tá? Eu digo assim, não vai ser todo o sistema que você vai mexer com CRUD, mas bastante CRUD você vai mexer. Não é a regra do teu sistema, mas grande parte dos sistemas que eu utilizei e já trabalhei tinha esse mesmo padrão, tá? E aí a gente tem aqui, vamos voltar aqui, eu tenho aqui o CRUD, tá? De usuários, só que na minha aplicação, quando você acessa, por exemplo, aqui um site, vamos dizer aqui que ele está em https meusite.com/users. Esse users aqui do final é exatamente a rota do nosso aplicativo. Então a gente está dizendo pro Laravel que a nossa rota é usuários. Então eu preciso passar lá no arquivo de rotas essa rota usuários, tá? Então, recapitulando, a gente tem uma pasta app que ela faz todo o controle da nossa aplicação. Ela direciona se vai para model. Opa, cadê? Estou vacilando aqui com esse negócio. Ela determina se vai para model, se vai para um service, se vai para um action e tudo que precisa ser feito de fato aqui para poder funcionar, tá bom? Então a gente já entendeu que a app cuida da lógica, né, de todas as nossas pastas e aquilo que a gente precisa. Rotas são aquilo que a gente determina para a gente poder achar em alguma parte do sistema. Então são as nossas URLs aqui. E aí a gente agora passa para resources. Resources eu vou passar aqui brevemente resources, porque também é uma coisa bem extensa. Eu vou tentar aqui abordar o máximo possível. Eu até sugiro depois olharem na documentação alguns detalhes a mais que estiver faltando, tá? Mas em resources, não é um bicho de 7 cabeças. O resources fica todo o layout da nossa aplicação. Então toda vez que você vê resources, ele vai ter sempre resources view lá, uma pastazinha chamada view. A gente vai colocar toda a nossa parte de layout. Um detalhe, o Laravel ele trabalha por padrão com Blade. Então o Blade é o gerenciador das nossas visualizações, né? Então a gente utiliza bastante aqui o Laravel com Blade. Então o Blade ele vai ser o que vai mostrar, vai ser um tipo de arquivo que a gente constrói. Então geralmente a gente constrói em HTML dentro do Blade, tá? Ele renderiza e exibe na tela, ok? Até aqui acho que tudo tranquilo, né? Acho que não é um bicho de 7 cabeças. Mas
Entra um detalhe bem importante aqui dentro do Resus, que é o seguinte: o Resus, além de cuidar da nossa visualização, ele também cuida de um negócio chamado Assets. Esse Assets vai toda a nossa... Opa, ficou tudo verde aqui. Os nossos Assets, eles cuidam de JavaScript, CSS e Language. Então, ou seja, todo arquivo, quando eu for mexer em alguma coisa de configuração, de visualização, de HTML, CSS, JavaScript e traduções, eu vou mexer em Resus, tá? Uma coisa ou outra você vai mexer nas pastas de configuração para dizer qual é o tipo de linguagem que é para ter, mas as traduções, a maioria das vezes você vai fazer aqui em Resus, configurações de arquivos JavaScript, CSS e aí por diante, tá? Deixa eu só ajeitar aqui novamente o meu microfone, que ele estava caindo aqui. Mas, vamos lá. Continuando, a gente já passou de Resus, a gente já conseguiu entender aqui o que Resus é, o que as rotas são, aplicativos. Agora a gente vai para database. Esse database é muito importante aqui para a nossa aplicação Laravel, porque o database nada mais é que a construção do nosso banco de dados, né? Então aqui a gente determina o que será criado dentro do Laravel, como serão as nossas tabelas. Então vamos pegar aquele mesmo exemplo do usuários. A gente tem users, que esses usuários, eles criarão, vai ter lá nessa pasta lá, nessa tabela dos usuários, o nome desse usuário, a função desse usuário, vamos dizer que também a gente precisa salvar a idade desse usuário e o sobrenome. Então, me delongar muito. Então, temos aqui essas 4 informações. Como é que a gente vai criar no Laravel? No Laravel tem alguns comandos que a gente pode passar para ele e ele vai criando automaticamente. Então, a gente tem esse comando aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Que a gente sempre vai criar com Artisan. O Artisan, quando você utiliza Laravel, o Laravel trabalha muito com o conceito de artista, né? De você ser o artesão da coisa toda. Então você tem uma certa flexibilidade, certa liberdade para poder criar a aplicação da forma que você bem entender. Então o PHP Artisan quer dizer isso. Então você está usando o PHP para criar algo. Então PHP Artisan Make Model. Por que Model? Lembra que a Model faz a comunicação com o banco. Então a gente vai estabelecer algumas coisas dentro da Model que vai fazer essa comunicação com o banco de dados. O Laravel, por detrás dos panos, ele utiliza um recurso muito poderoso, que é o recurso de você criar com um comando e ele automaticamente associar a Model com a migração. A migração vai ser o arquivo que será enviado e criará todas as tabelas no seu banco de dados. Então o PHP Artisan Make Model vai se conectar automaticamente com a migração que a gente vai criar. Então eu estou dizendo para o Laravel assim, ó, PHP Artisan Make Model Users cria a migração. Eu só passo um traço e um M. Pronto, ele vai criar a migração automaticamente. Essa migração, ela vai me dar o poder de eu colocar esses campos aqui, né, na nossa aplicação. E aí a gente vai utilizar lá alguns conceitos, até mesmo acho que de MySQL e banco de dados. Então se você ainda não estudou banco de dados, é bom você estudar, entender ali como é que funciona uma string, um texto, um JSON, na hora de salvar ali, de criar a sua tabela no banco de dados, beleza? As seeders nada mais é do que você popular esse banco de dados. Então vamos dizer que você quer, ao criar a tabela de usuários, você quer automaticamente colocar, deixa eu apagar esse negócio tá me deixando, né? Pronto.
você vai criar a Seeder para popular teu banco de dados. Eu quero alguns usuários fictícios aqui ao criar a minha migração, a minha model usuários. Aí você pode botar usuário 1, né? Então 1, 2, 3 e aí vai, assim por diante. Beleza? Aí você pode popular. Ele serve como esse recurso, né? Essa possibilidade de você popular o banco para você fazer testes ou coisas desse tipo. Então, isso é muito importante você trabalhar com isso, até mesmo para testes. Quando eu chegar na parte de testes aqui, você vai ver como isso é muito importante. Então, deixa eu aqui voltar para já falei de seeders, agora vamos falar de factories. Essas factories nada mais são do que a criação de dados falsos. Então, eu crio dados falsos. Lembra que a gente criou usuários? Eu consigo, com as factories criar usuários fictícios, certo? Então, eu consigo criar esses dados fictícios aqui no meu banco, na minha tabela de usuários. Isso é bem legal quando a gente quer testar em grande quantidade. E lembrando, a Seeder, você vai poder utilizar as factories. Você pode criar uma Seeder de users que utiliza a factory, a user factory, por exemplo. User factory, você criou essa factory chamada user factory. Então, automaticamente você pode utilizar, tá? Para criar esses dados fictícios para você, uma forma de automatizar ali na hora de testar essa parte da aplicação. Storage, essa storage, ela é muito importante quando a gente está lidando no projeto e é uma parte muito preocupante também na hora que a gente coloca ela em produção, porque storage, ela vai lidar com os logs da nossa aplicação, cache e arquivos. E quando nós estamos falando de arquivos, nós estamos falando de fotos, nós estamos falando de vídeos, nós estamos falando de diversos outros tipos de arquivos que a gente queira salvar na nossa aplicação. Então ela é bem importante, você pode dar uma estudada também depois ali para verificar os comandos que você pode utilizar na hora de liberar permissões na estrutura de pastas. E nós temos os testes aqui unitários e de integração. Teste, como já vem dizendo, é para você testar essa aplicação, né, e ver se está falhando, se está passando bonitinho, se o que você construiu realmente está sendo fiel àquilo que você está pensando e assim por diante, tá? Então, essa é a estrutura de pastas. Rotas a gente já falou, né? Então a gente já corta aqui. Eu vou mexer com APIs aqui em outro momento, mas uma outra coisa que eu preciso passar para você, que são conceitos importantes, são esses: MVC, Services, Containers, Packages, Eloquent e Midori. O que é cada um dessas coisas? MVC eu já falei, né? Então no início eu já falei para que serve, né? Para o que significa. Esse Serve Container, ele é não sei em que nível você está, você que está assistindo esse vídeo, mas para dar um contexto, quando a gente está trabalhando aqui, por exemplo, com Solid, cada letrinha dessa tem um significado e cada uma dessas a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, vamos dizer aqui que eu estou trabalhando com o conceito de herança. Então, essa herança o que é? Vamos dizer que usuários, ele tem uma função, tá? Ele tem uma função lá que verifica, vamos dizer que essa função se chama Public Function All Users. E são esses All Users. São o retorno de todos os usuários do banco de dados, tá? Então, eu vou botar aqui mais ou menos só para a gente ter uma noção. Users igual a Users Paginator 10. Então, a gente tem essa função que retorna a todos os usuários. E aí, na minha regra de negócio, eu preciso utilizar essa mesma função e diversas outras partes do projeto. Melhor dizendo, eu preciso pegar
e mostrar esses usuários em outras partes do meu código, da minha aplicação. Para eu não ter que fazer 20 vezes, por exemplo, cada função dessa e assim por diante, aí é onde entra o trabalho da herança. O que é essa herança? É eu conseguir herdar essa função e utilizar ela em diversas outras partes do meu código. Então eu pego uma funcionalidade e consigo herdar ela e adaptar na minha aplicação como um todo. Então isso aqui é muito importante para você aprender. Então eu indico muito você mexer ali com a parte de Solid, heranças, entender um pouco também de POO, que é Programação Orientada a Objetos, para você entender exatamente todos esses conceitos que eu acabei de falar. Porque essa dependência, né, você injetar a dependência, ela passa por esses conceitos, tá? Então é muito importante você estudar para você conseguir se adaptar com Laravel em 2026. Facades, eu poderia dizer que ela é como eu posso dizer, uma lâmina em que você utiliza em diversas partes do projeto. Vou dar um exemplo de que é o Soft Deleter. Nossa, tá bonitão, ó. Soft Deletes. O que esse Soft Deletes faz? O Soft Deletes, ele é um facade, tá? É uma lâmina do Laravel. Não sei porque eles gostaram desse nome, lâmina, mas ok. Esse Soft Delete, ele me dá um poder extraordinário de não apagar automaticamente as coisas do meu banco de dados. Então ela cria ela é TED AT, que se ativado, né, se a pessoa excluiu, ela preenche essa informação, e essa informação é uma data, tá? Ela coloca lá qual foi a data e a hora que essa pessoa excluiu uma parte lá no sistema. Então eu tenho uma informação do usuário, aí um outro usuário pegou e apagou todas as informações que tinha de outro, né? E aí como é que eu consigo recuperar essa informação que ele apagou? Eu consigo através do delete AT, que é o soft delete, né? É o soft delete aqui que eu consigo simplesmente setar como null aqui na tabela de delete e a informação continua em tela. Então ele não apaga de verdade do banco de dados, ele só cria uma falsa ilusão de que apagou para a pessoa que está visualizando. Então isso é bem importante. Tem outros recursos também, tem cache que você pode usar, facades, e isso é muito, muito importante. Você vai usar bastante no dia a dia, tá? Eloquent também é uma coisa muito importante que você tem que estudar, mas eu não vou abordar tão a fundo aqui, porque se eu for abordar vai ter que ser só uma aula disso aqui. Eloquent nada mais é para você conseguir acessar e fazer manipulações do banco de dados, tá? Então, ao invés de você usar o SQL puro, ou você usar alguns recursos de terceiros de fora e colocar dentro, você consegue utilizar o Eloquent ORM. Então, por exemplo, Paginator, vou dar um exemplo aqui de uma função em Eloquent. Uma dessas funções poderia ser simplesmente uma users igual user Paginator, né? Paginator 10. Então eu consigo de forma bem simples e rápida trazer uma informação que, se eu fosse fazer em SQL, eu teria que fazer algo parecido a isso, ó. Select from users where eu quero trazer todos os usuários que eles estão verificados, por exemplo. Ou eu só posso trazer assim, né? Se eu quiser todos os usuários, eu trago todos eles assim. Agora, se eu quero um usuário do tipo users where, e aí eu busco por um tipo específico, por exemplo, o tipo dele é 1, que é o tipo usuário comum, por exemplo, então eu posso passar assim, ele já vai buscar. No caso aqui, quando eu estou trabalhando com Eloquent, eu não preciso fazer esses
SQLs aqui, como eu estou mostrando para você, né? Não preciso ficar fazendo isso aqui. Então, isso é um recurso muito poderoso, muito bom. E aí você precisa analisar bem se encaixa na sua necessidade. Eu, particularmente, utilizo bastante. Não tenho nada a reclamar, muito bom. E economiza um bom tempão, tá? E dependendo do tipo de consulta SQL que você está montando, é até mais seguro trabalhar com Eloquent. Midori nada mais é do que uma gerenciadora, eu diria assim, uma gerente da sua aplicação. Esse Midori, a pasta Midori, ela tem um poder gigantesco na sua aplicação. Imagine que você criou lá uma funcionalidade em que usuários comuns da sua aplicação, eles não podem acessar. Então vamos dizer aqui o seguinte, ó. Users comuns. Vamos chamar esses users comuns do tipo 1. Tipo 1. Eles não podem acessar uma parte da aplicação que é uma parte da aplicação que é somente para admins. Vamos dizer assim. Cara, como é que eu posso fazer isso então para que todas as rotas eu consiga identificar, para eu não ter que fazer uma por uma em cada rota que eu criei, em cada controle que eu criei, verificar esses admins? Simples. Quando a gente vai definir as nossas rotas, a gente pode passar o Midori que a gente criou, que esse Midori automaticamente ele vai verificar se aquele usuário tem acesso ou não. Então vamos dizer que eu criei uma função lá que se chama isAdmin. Essa função ela faz o que? Ela retorna, por exemplo, x tipo igual a 2. Se for igual a 2, ele é um admin. Se for do tipo 1, ele vai dar um erro dizendo que você não tem permissão. Então ele vai retornar, por exemplo, retorne você não tem permissão. Tá? Então, automaticamente isso vai ser feito sem você fazer muitas coisas. O Midori vai verificar essa funcionalidade, vai ver se é admin. Se for do tipo 2 esse usuário, ele vai permitir que você acesse. Se não for, se for um tipo 1, ele vai dar um erro bem na sua tela dizendo que você não tem permissão para acessar essa parte da aplicação. Isso é um recurso muito poderoso, também indico bastante para você estudar em 2026, que isso você vai utilizar bastante também. E é muito cobrado também em testes. Tá? Então a gente falou disso, estruturas de pastas, os conceitos importantes que você precisa estudar, rotas. Eu vou deixar as APIs por último, porque ela é outro detalhe e precisa de uma outra atenção a mais. Mas, como a gente já tinha começado ali a falar sobre Eloquent, eu vou partir para cá, para banco de dados Eloquent. O que você vai precisar estudar de banco de dados dentro do contexto de Laravel? Você vai precisar estudar relacionamentos. Um para muitos, muito para muitos, polimórficos. Então, isso tudo você vai utilizar no dia a dia. É muito importante que você saiba fazer um relacionamento de users, por exemplo, com a parte, por exemplo, vamos dizer que você entrou numa empresa de Bitcoin, tá? Lá eles trabalham com Bitcoin. Eu preciso saber o usuário que tem uma carteira maior de Bitcoins. Se eu for colocar tudo numa tabela só, vai ficar enorme. Então, eu posso fazer um relacionamento em que o usuários ele vai se comunicar. O user, ele tem uma wallet. Acho que é assim que se pronuncia, wallet. E essa wallet pode ter muitos usuários. Deixa eu ver se é esse o pensamento. Um usuário, ele pode ter uma carteira, só que essa carteira pode ter muitos usuários. Então faz sentido, tá? E aí, aqui eu já estou falando de um contexto de que um para muitos. Então o usuário tem uma wallet, eu tenho um usuário para uma carteira. Mas aí eu tenho também uma carteira para muitos usuários. Tá entendendo o conceito aqui? Então isso é muito importante para você aprender, né? Saber como utilizar no dia a dia. Você vai usar muito para muitos.
um outro contexto em que eu tenho diversos usuários com diversas carteiras, por exemplo. Então, eu não tenho somente um único usuário para uma única carteira. Eu tenho um único usuário para várias carteiras, tá? Então, aqui ficam wallets, várias carteiras. Então, isso é muito importante que você estude para você conseguir entender de fato como é que esses relacionamentos acontecem. E aí, a gente precisa também estudar sobre Carry Builders e Eloquents. Os Carry Builders você pode utilizar, dar um exemplo aqui direto, DB Table, que você faz uma espécie de SQL que você faz diretamente, só que com a sintaxe mais bonita, eu diria assim, tá? Só para simplificar o raciocínio. E o Eloquent é daquela forma ali mais simplificada, mais elegante, que o próprio Laravel já construiu e utiliza, né, como oficial. E aqui nós temos escopos. Os escopos são utilizados bastante no contexto em que eu preciso, por exemplo, de filtros. Pelo menos nas coisas que eu trabalhei, eu utilizei bastante para filtros. Não lembro de ter utilizado em outros contextos. Nunca utilizei accessors, mutators, muito pouco, né? Mutators, nunca cheguei a usar muito. Então esses aqui eu nem vou entrar muito a fundo, né? Porque eu também não utilizo bastante. Aqui são duas coisas importantes, que é o tipo de campos que você determina na sua model, mas isso aqui você consegue ver mais detalhes. Isso aqui é um assunto um pouco denso, muito extenso, que você pode ver depois. Software Elite eu também já comentei logo acima ali. E Migrates avançadas é você estudar exatamente um pouco de banco de dados e também Migrates aqui no contexto do Laravel, como é que as Migrates funcionam dentro do Laravel. E aí a gente vem para a parte boa, uma coisa bem legal aqui do Laravel, essa questão do front-end. Então você consegue fazer integração com o Tailwind, Alpine, Library e Laravel Jetstream e Breezer. Esse Laravel Jetstream e Breezer, eles são ferramentas que o Laravel construiu no ecossistema deles. Então ele já vem coisas pré-prontas e aí você só instala e começa a utilizar. Exemplo, autenticação, e você consegue construir aplicações simples. Vamos dizer que você precisa só de um gerenciador de usuários e cadastro de posts para o seu blog. Então você consegue fazer rapidinho com o Jetstream e o Breezer e customizar da forma que você quiser. Então ele é bem importante, tá? É bom você utilizar ele, estudar ele, e aí você pode utilizar o React dentro do Laravel, você pode utilizar o Vue, se eu não me engano, não sei se o Next.js, mas eu preciso ver depois com mais detalhes, se realmente dá para ver o Next, mas eu lembro que eu já utilizei os dois, tá? Tanto o React como o Vue.js dentro do contexto do Laravel. E também é bastante utilizado, viu, em projetos. Diversas empresas utilizam o React ou Vue dentro do Laravel, beleza? Então é uma coisa para você estudar. Se você quiser passar na entrevista, trabalhar com Laravel, é bem importante. E aí a gente vem aqui para uma coisa muito importante que talvez vai levar um tempinho para você entender. Não sei como é que você vai encarar isso aqui, mas dentro do contexto de autenticação, dentro do Laravel a gente tem o Laravel Sanctum e o passaporte. O que são essas duas coisas? Elas são um gerenciamento de tokens e de quem pode acessar a sua aplicação. Então, se a gente definir que um Sanctum ou um passaporte vai ser utilizado dentro da nossa aplicação, a gente determina algumas regras. Então, vamos dizer que para acessar users, né, a gente precisa passar um JSON e esse JSON, um token, a gente precisa passar um token, e esse token, ele segue uma regra de um hash, sei lá das quantas, tá? Então, esse hash vai ser criado para cada usuário, e aí o hash vai ser enviado para usuários. A aplicação vai perguntar para minha tabela de tokens, fala assim, esse usuário existe aí nessa tabela ou não? Se não existir, ele vai dar um cancelado bem na sua tela, dizer que você não tem autorização. Se o token existir, tá tudo certo. Esse usuário existe, ele está autorizado, então vai dar um ok e você vai conseguir ver as informações que estão aqui dentro. Isso é muito utilizado,
tá em aplicações separadas do Laravel, em que você constrói só API. Por isso que eu não queria falar de API alguns segundos atrás, porque eu precisava passar primeiro pela parte de autenticação, que você precisava entender um pouco aqui como tudo isso funciona, ok? Então, a gente consegue aqui com o Passaporte ou com o Sancto utilizar esses recursos aqui de tokens, né? A gente consegue criar tokens. Qual a diferença do Sancto para o Passaporte? O Sancto você pode utilizar para coisas mais simples, né? Como uma página, como eu disse ali do blog, ou que outras pessoas possam acessar facilmente esses posts que você criou, sem precisar de muita coisa. Então, Passaporte, por exemplo, se você quer autenticação com Google, coisas desse tipo assim, que requer um pouco mais de configuração, né? Tem configuração com terceiros, uma empresa vai utilizar, então era bom utilizar já o Passaporte, que ele é mais robusto para esse tipo de gerenciamento. Mas se você quer uma coisa mais simples, o Sanctum já resolve essa questão e ele mantém a aplicação bem segura, tá? Midori, eu já falei, a gente pode criar Midori de autorização, que foi o que a gente falou anteriormente. Gates e policies, eles são um outro recurso do Laravel que você pode definir o tipo de coisa que o usuário pode mexer. Se eu defino que a policy de usuários, ela pode ter a visualização, aí quando você cria uma policy, você vai ver view, vai ver todo o conceito ali de CRUD, né? Como a gente falou inicialmente. Então, deixa eu adiantar aqui. Então, você vai ver tudo isso aqui de CRUD lá dentro de uma policy quando você criar. Então, user policy, tudo isso você vai conseguir visualizar quando você criar sua policy. E aí ele vai ter o create, ele vai ter o head, ele vai ter o update, vai ter o delete. E aí você, em cima disso, você pode criar algumas regras, tá? Então, se para a pessoa conseguir ler esse usuário, ela vai precisar ter uma permissão primeiro, por exemplo. Ela precisa ter, sei lá, um token. Opa, toda vez eu quero escrever JSON quando é token. Tá, e vamos dizer que aqui ele tem ele exige um JSON. Então você pode criar essas regrinhas dentro das suas policies. Eu não utilizo muito policies, não costumo ir por esse caminho, porque eu acho que fica muita coisa, tá? Aí dá para simplificar com alguns outros recursos. Mas aí vai de cada um. No momento que você estiver estudando, aí você determina o que é melhor para você. Autenticação via API e tokens. Então já está dentro desse contexto aqui do que eu dei do Laravel Sanctum e Passaporte. Você pode ver com mais detalhes depois na documentação, tá? Eu quero depois trazer só de APIs, porque eu acho que merece um detalhe, um cuidado a mais aqui nessa questão de API, que é algo bem importante, que muitas empresas utilizam também e que provavelmente você vai mexer quando for fazer um teste ou quando estiver trabalhando numa empresa, tá? E aí a gente vem para finalmente as nossas benditas APIs, né? Então eu vou passar por cima, depois eu vou gravar um outro vídeo só falando sobre API, como a gente utiliza o Sanctum, usando o Passaporte, tudo isso aí, tá? Então, API, o que é que eu defino que é uma API? API, cara, nada mais é do que uma ponte, tá? A API é uma ponte entre o teu sistema, então vou botar você, seu sistema você, para o sistema tu. Não, eu acho que ficou errado esse negócio. O sistema, sei lá, por exemplo. Então, eu preciso pegar informações do sistema, sei lá. Como é que eu faço para ele me dar essa informação? Eu vou lá no sei lá e falo assim, cara, eu preciso da informação se o user, tem algum dinheiro na tua wallet aí, na tua carteira de bitcoins. Eu preciso dessa informação. Ao sei lá, vai verificar, fala assim, cara, esse usuário que tu me mandou aí, né, que tu me enviou, ele tem. Então eu devolvo para minha aplicação você. E aí quando eu receber, né, eu recebo essa resposta, aí eu determino se eu vou salvar essa informação, o que é que eu vou fazer, tá? Se eu gerar um relatório, isso aí vai de você. API nada mais é do que isso, tá? Uma ponte entre o seu sistema com o outro, sendo bem simples assim a explicação para
sem entender de fato. Então, essa ponte, ela tem algumas regras. Então, como é que eu vou determinar essas regras? Na hora que eu estiver criando a minha API REST, eu posso definir que ela vai ter um hatch limit, que esse hatch limit o próprio Laravel já traz por padrão, que é uma configuração de segurança. Exemplo, se eu estiver fazendo um ataque DDoS, que é um ataque em massa na minha aplicação, se eu estiver mandando muitas requisições, o rate limit identifica isso e derruba esse ataque, tá? Então isso já é do Laravel, já tem de fácil acesso para você configurar. Nós temos também aqui a API Authenticator, que são o Sancto, que a gente já falou anteriormente. Depois eu vou fazer uma aula com mais detalhes, como utilizar, como usar o passaporte para poder fazer configurações, tanto com o Google e outras aplicações. E aí a gente tem o conceito tanto de APIs como também de web normal, né? Fica a filtragem, paginação e ordenação. Mas geralmente você vai usar muito quando é em API isso aqui. Então é bem importante você saber fazer uma API com filtragem, paginação e ordenação. E aí, da mesma forma que você testa uma aplicação normal, você testa também numa API, tá? Na maioria das vezes, você vai construir APIs com respostas JSON. E aí, em outro momento, nesse vídeo eu posso até mostrar outros tipos de respostas que você pode utilizar, e o Laravel já dá esse tipo de suporte, né? Você consegue utilizar outros tipos de resposta para dar sem ser o JSON, tá bom? Então, passando bem por cima aqui, depois eu vou trazer uma aula com mais detalhes, mas acredito que ficou claro para que de fato a API serve. E aí a gente vem pro... Acho que tem mais coisa? Tem. A gente tá chegando já no final, tá dando 40 minutos aqui de aula, mas por que eu coloquei por trás? Esse termo foi só para simplificar o que cada um está fazendo aqui. Dentro do Laravel, a gente trabalha com o conceito de filas, caches e processamentos assíncronos e síncronos. Então, deixa eu simplificar e trazer uma linguagem mais fácil. Quando eu estou criando eventos e listenings, esses meus eventos, eles ouvem o que está acontecendo na aplicação. Vamos supor que eu criei uma aplicação em que eu tenho muito acesso, muitas pessoas estão acessando essa aplicação. E se eu for mandar e-mail para todas elas que estão acessando, eu posso demorar bastante o tempo de resposta e de acesso desse meu cliente ao sistema. Então é o momento que eu começo a utilizar alguns recursos por debaixo dos panos, né, por trás da aplicação. Então vamos supor, o usuário entra, tá? Eu vou até colocar o fluxo aqui, ó. O usuário entra lá no meu site e se inscreve. Quando ele terminar de se inscrever, eu tenho que enviar para ele automaticamente um e-mail. Só que se eu for fazer, por exemplo, uma aplicação em que tem 1 milhão de pessoas acessando, 1 milhão de pessoas acessando ao mesmo tempo, vamos dizer que tem 1 milhão de pessoas fazendo cadastro, no exato momento da pessoa 1, tá? Dentro desse 1 milhão aqui. Imagina como minha aplicação vai ficar enviando 1 milhão de e-mails ao mesmo tempo. Isso pode derrubar minha aplicação, isso pode quebrar, pode não dar certo para o meu usuário acessar a minha página, tá? Então o que é que eu faço? Eu posso utilizar jobs e carries, tá? Carries, alguma coisa assim. Esses jobs, eles funcionam por debaixo dos panos. Então eu não preciso mandar o e-mail, esperar meu usuário primeiro ir lá no e-mail para poder acessar. Quando ele se cadastrou, eu disparo o e-mail por debaixo dos panos, ele não vai atrasar minha aplicação e o usuário vai conseguir acessar. Ele consegue acessar o meu site. Só que depois de um tempo, esse meu job ele vai estar trabalhando e ele não tem um limite para terminar. Então ele vai terminar no tempo dele. Então ele fica numa fila, tá? Ele fica lá numa filazinha bonitinha. E nessa fila fica vários outros
e-mails a serem enviados. Então fica 1 milhão de e-mails, tá? 1 milhão de e-mails a ser enviado, que é uma mensagem de acesso. Eu não paro minha aplicação fica funcionando e fica disparando os e-mails, e isso é um recurso muito poderoso quando a gente está trabalhando com dados muito pesados, com funcionalidades que precisam funcionar sem derrubar o sistema só porque eu quero fazer uma atualização, sei lá. Eu já trabalhei numa aplicação em que meia-noite era rodado um job automaticamente, que pegava os usuários do sistema A e importava dentro do nosso sistema. E aí a gente precisava dessas informações para poder no outro dia fazer o andamento do processo da pessoa. Então era um negócio que a gente utilizou bastante jobs, e nisso, assim, eu digo para você, é um recurso poderoso e você vai usar bastante, principalmente se você tiver empresa grande, onde tem muitas informações, muitos dados, tá? Então, quando você for estudar, você vai estudar um pouco de processamento assíncrono, você vai estudar também heads para fazer caches, database, SQS, que são também um recurso poderoso. Eu nunca utilizei SQS, mas eu vejo que tem bastante empresa que utiliza. Broadcast é muito bom para você que quer fazer aplicações, por exemplo, chat ao vivo. Então, você estudar aqui Broadcast, automaticamente você vai ter que estudar WebSockets. Então, o Laravel já tem um aqui, que é o Laravel Echo, ou você pode usar o Push ou Socket.io para poder estar construindo esse tipo de aplicação. Então, esses dois aqui estão interligados, tá? Broadcast e WebSockets. Você pode estudar ele, é um recurso também poderoso. Você consegue fazer com que várias pessoas conversem ao mesmo tempo, sem travar sua aplicação e tudo rodando bonitinho, tá? Notificações, que são exatamente notificações que vão disparar e-mails, disparar SMS, Slacks, ela que fica encarregada de mandar e disparar isso. E aí você pode unir o útil ao agradável, você pode enviar e-mails, SMS, Slack, através de um job para não parar a sua aplicação. Mas eu quero também criar que na minha aplicação aqui ele dispare para um chat que eu tenho. Você consegue fazer tudo isso se você entender bem essas pastinhas aqui, o que cada uma faz, tá? E aí, por fim, já quase chegando aqui em 50 minutos de aula, a gente tem os testes de qualidade. Cara, é muito importante isso aqui, que você estude isso aqui. Por quê? Testes de qualidade, você vai estudar principalmente testes unitários. Na maioria das vezes o pessoal utiliza testes unitários e testes de filtering. Então, isso aqui é muito importante, tá? Uma das coisas que você pode estudar também dentro do contexto de teste é o AAA, que é preparar. Eu vou traduzir, preparar. Não sei se eu poderia dizer manipular, acho que não é essa a melhor palavra, mas eu vou colocar assim, só para fim de entendimento. E ação. Então, você prepara como é que essa aplicação vai fazer. Então, vou dar um exemplo melhor. Eu pego todos os usuários, página item 10, ou pode ser hour. Esse aqui é Eloquent do Laravel, né? Então, já estou usando aqui um recurso do Laravel, uses hour. E aí, depois de pegar todos os dados do usuário, agora eu vou começar a manipular. Eu quero que os usuários, então aqui, uses é igual a user array, outro recurso do Laravel. Eu quero buscar o tipo seja só tá? Então, se for eu pego essa informação desses usuários e aí eu consigo fazer com que todos os usuários que eu tenho aqui, eu possa na ação inserir uma alteração, por exemplo, users igual ao update type 2. É só para fim de exemplo, tá? Então eu pego e depois eu manipulo como eu quero e depois eu atualizo. Acho que ficou bem, deu para entender bem aqui como são esses testes, tá? Então você criou uma nova funcionalidade, você criou uma feature nova, você criou coisas pequenas, você consegue testar tudo isso.
dentro do contexto de testes unitários e testes de filtering, tá? É muito importante você estude elas, porque em muitas entrevistas as pessoas perguntam, tá? E pedem para você fazer tudo isso aqui que eu lhe mostrei. Aqui foi um resumão, tá? Aqui foi um resumão de tudo que eu acho que é importante para você estudar e você se aprofundar um pouco em 2026. Eu acho que já vai ter bastante coisa aqui para você estudar. Fico devendo uma aula só sobre API, que é uma coisa também muito importante, que é muito utilizada em empresas e que você vai ver no dia a dia. Mas no contexto geral, eu consegui explanar aqui, consegui mostrar para você tudo que é necessário para você aprender o básico aqui do Laravel dentro de alguns minutinhos que a gente ficou aqui, tá? Eu espero que você tenha bons estudos e um próspero 2026, que dê tudo certo, tá? Eu agradeço, curte, compartilha, deixa nos comentários o que é que poderia ter sido melhor, o que é que faltou eu comentar, e aí nos próximos vídeos eu vou trazer essa nova atualização, tá certo? Um abraço a todos, valeu e até a próxima.